A paz de Deus, meus queridos irmãos, irmãs. Mais uma vez aqui me encontro para nós dar sequência em nosso estudo, o nosso raciocínio de acordo com a Santa Palavra de Deus. Como nós vemos nos últimos vídeos, aprendemos alguma coisa a respeito das Sagradas Escrituras. Agora nós vamos ter mais um pouco de conhecimento a respeito da Bíblia. Eu falei no último vídeo sobre o Torá, né? Creio que todos nós já estamos cientes do que é e o que significa, não é? Agora nós vamos ver o que é a Septuaginta. A Septuaginta é uma das primeiras traduções do Antigo Testamento. De acordo com algumas fontes históricas, nos 3 séculos antes da vinda de Jesus, os livros do Antigo Testamento foram traduzidos do hebraico para o grego. Essa tradução grega ficou conhecida como Septuaginta. O que significa Septuaginta? A palavra Septuaginta, ela vem de 70 em grego. De acordo com a tradição, essa tradução foi feita por 70 ou 72 escritores, dependendo da versão da história. Sábios judeus na cidade de Alexandria, no norte do Egito, por isso a tradução ficou conhecida como a Septuaginta. Depois que Alexandre o Grande conquistou o Império Pérsia, incluindo o território de Israel, o grego se tornou a língua internacional da região. Muitos judeus que nasceram e cresceram em outras regiões não sabiam falar e nem ler hebraico. Por isso não podiam ler as Escrituras. Daí surgiu a necessidade de traduzir o Antigo Testamento para o grego. De acordo com uma versão da história, o rei do Egito, Ptolomeu II, Filadelfos, encomendou a tradução do Antigo Testamento para integrar a famosa Biblioteca de Alexandria. Não é possível confirmar essa história, mas a tradução provavelmente começou nessa época, no século III antes da era cristã. A Septuaginta é uma tradução de confiança. Será que ela é uma tradução de confiança? A Septuaginta tem vários níveis diferentes de qualidade. Essa tradução foi feita por várias pessoas com capacidades diferentes ao longo de bastante tempo e sofreu várias revisões ao longo dos séculos. A tradução Septuaginta provavelmente começou com os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecido como a Torá, que são bastante essencial de toda a Bíblia. Esses livros foram traduzidos bastante bem.
com rigor e cuidado. Os outros livros do Antigo Testamento e os livros apócrifos provavelmente foram traduzidos no século I e II antes de Cristo, em várias etapas diferentes. A qualidade da tradução desses livros varia muito. Por exemplo, alguns foram traduzidos muito literalmente, enquanto outros foram parafraseados. Reflete mais a interpretação do tradutor do que do texto original. Qual é a importância da Septuaginta? A Septuaginta era uma tradução muito popular no tempo de Jesus e dos apóstolos. O Novo Testamento muitas vezes cita a versão Septuaginta do Antigo Testamento, em vez do hebraico. Isso mostra que, em vários lugares, a Septuaginta era a versão mais conhecida do Antigo Testamento. A Septuaginta também facilitou a Septuaginta também facilitou muito a evangelização, porque muitas pessoas falavam grego e por isso podiam ler o Antigo Testamento e ver como Jesus cumpria as profecias. Além disso, a Septuaginta é útil para tradutores modernos, porque ajuda a esclarecer o significado de passagens obscuras ou palavras desconhecidas em hebraico. Uma pergunta: quando que foi escrita a Bíblia? A Bíblia ela foi escrita ao longo de cerca de 1500 anos, entre o ano 1500 e 1400 antes de Cristo, e 100 anos depois de Cristo. A Bíblia não é apenas um livro, é uma coleção de livros inspirado por Deus ao longo de vários séculos. Nós podemos ver em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, para melhor compreendermos. A Bíblia foi escrita por muitas pessoas diferentes, de épocas e histórias diferentes. Os livros da Bíblia não estão organizados por ordem cronológica, do mais antigo para o mais novo. Não sabemos com certeza quando todos os livros da Bíblia foram escritos, mas não há razão para acreditar que são uma fraude. Temos muito mais evidências para acreditar na Bíblia que a maioria das obras da antiguidade. Quando foi escrito o Velho Testamento? O Velho Testamento foi escrito entre o tempo de Moisés, do ano 1500 a 1400 a.C., e o retorno dos israelitas do exílio na Babilônia, 400 anos antes de Cristo. A tradição ensina que Moisés escreveu os 5 primeiros livros do Velho Testamento, exceto a passagem sobre sua morte. Esses são os livros mais antigos da Bíblia. Outros livros que os estudiosos pensam ser muito antigos é o livro de Jó, de autor desconhecido. Na sua maioria, cada livro da Bíblia foi escrito por uma só pessoa. Alguns foram escritos de uma sentada e outros foram escritos ao longo da vida toda do autor.
Alguns livros foram editados por outra pessoa para organizar melhor as informações, mas nada foi acrescentado que muda o significado ou a mensagem dos textos. Uma exceção é o livro de Salmos, que é um inário com salmos escrito por muitas pessoas diferentes ao longo de vários séculos. Também o livro de Provérbios também é uma compilação de provérbios de pessoas diferentes, mas o autor principal foi Salomão. E quando que foi escrito o Novo Testamento? O Novo Testamento foi escrito depois da morte e ressurreição de Jesus. Provavelmente entre o ano 40 depois de Cristo e o ano 100. Entre o ano 40 até o ano 100 depois de Cristo. O Novo Testamento foi escrito por testemunhas oculares da vida de Jesus e por pessoas que tiveram contato próximo com as testemunhas. Conforme nós vemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, e também em Lucas, capítulo 1, do versos 1 a 4. Muitos livros do Novo Testamento são cartas escritas pelos apóstolos que foram enviadas a grupos de cristãos. Essas cartas foram escritas para explicar mais sobre o ensino de Jesus e sobre como praticar a fé cristã. A evidência arqueológica prova que cópias dessas cartas já circulavam por toda parte, 20 a 50 anos depois da escrita do Novo Testamento. Muitos estudiosos concordam que os últimos livros do Novo Testamento que foram escritos foram os livros do apóstolo João, o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o livro do Apocalipse. Cerca de 100 anos depois de Cristo. Ele viveu com Jesus e viu o que ele fez. Maravilhoso ficar sabendo de todas essas coisas, não é, meus irmãos? Agora vamos dar uma pausa e ao voltar nós vamos falar sobre... Vamos ver se a Bíblia é confiável. Nós podemos confiar na Bíblia? Logo voltarei para nós vermos esse assunto.